Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 5, 4, 3, 2 horas e 30 temos então a 8ª rodada do Campeonato Equatoriano, onde encontramos os Universitários contra o Cusco FC. Estamos a falar do segundo contra o sétimo colocado da tabela classificativa do Campeonato Peruano, onde encontramos aqui o Universitário, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 7 golos e sofreu apenas 2. Vai enfrentar o Cusco, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2 vezes, marcou 5 golos e sofreu 7 golos. Então, em confrontos diretos, teve 4 vitórias para os Universitários, um empate e 0 vitórias para o Cusco. Vamos em dados complementares, onde encontramos os Universitários que tiveram menos de 2.5 em 12 dos últimos 14 jogos. Os Universitários marcaram primeiro em 8 dos últimos 9 e ganharam ou empataram 25 dos últimos 26 jogos. Já o Cusco ganharam ou empataram 3 dos últimos 4 jogos. Em confrontos diretos, os Universitários venceram 4 dos últimos 5 jogos, ambos times marcaram em 3 dos últimos 4 e o Universitário marcaram primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Para essa partida, vemos aqui um Universitário que dentro de casa nunca perdeu, está desde outubro do ano passado, sem perder dentro de casa, e um Cusco que fora de casa ganhou apenas uma vez, foi contra o Melgar. Então, dito assim, com estes dados, vamos pegar aqui Universitários, ganham, empata, tirando vantagem de que está a jogar em casa e os Universitários em casa são muito fortes, quando não ganham, empatam. Dito isto, vamos seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas, temos então um velho conhecido dos apostadores lá na La Liga, mas só que agora ele encontra-se na segunda divisão. Estamos a falar do Levante, que vai enfrentar o Andorra às 19 horas, a contar pela 28ª rodada da segunda divisão da La Liga, onde encontramos o Levante, que ocupa a 11ª posição, vai enfrentar o Andorra, que ocupa a 21ª posição do campeonato espanhol na segunda divisão. Encontramos aqui um Levante que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 4 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Andorra, que igualmente ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 3 golos e sofreu 5. Já em confrontos diretos, 2 vitórias para o Levante, 3 vitórias para o Levante e 2 vitórias para o Andorra. Dito isto, vamos em dados complementares para ter ideias mais lúcidas sobre esse jogo, onde encontramos aqui um sistema lento. Bom, temos aqui um sistema muito lento que não nos permite ter acesso aos dados complementares destas equipes. Então, vamos aqui pegar o Levante, que dentro de casa perdeu apenas 2 vezes desde novembro do ano passado, perdeu apenas 2 vezes e vai enfrentar um Andorra que, jogando fora, não ganhou nenhuma vez também, é o mesmo cenário do jogo passado. Com isto, vamos ficar com Levante, ganha ou empata, e seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h30 temos 17ª rodada da Inglaterra. Estamos a falar de um jogo em atraso. Bournemouth contra Luton Town. É o 13º contra o 18º colocado da tabela classificativa da melhor liga do mundo, onde encontramos o Bournemouth, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 2 e perdeu 2, marcou 6 golos e sofreu igualmente 6. Vai enfrentar o Luton, que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou uma vez e perdeu 4, marcou 7 golos e sofreu 16. Em confrontos diretos, teve 2 vitórias para o Luton, um empate e 2 vitórias para o Bournemouth. Vamos dar dados complementares, onde encontramos o Bournemouth, que teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos,
Bournemouth não venceu 7 dos últimos 8 e teve o Luton teve mais de 3.5 em 6 dos últimos 8. Luton perdeu 5 dos últimos 6. Ambos times marcaram em 10 dos últimos 11. Luton sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 e Luton perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Em confrontos diretos, teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos em que ambas as equipes se defrontaram e Luton ganhou e empatou 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, onde encontramos um Luton em péssima fase, uma defesa que está a entregar muitos golos, a gente vai ficar com mais de 1,25 ou mais de 1,75 para completar assim o nosso bilhetinho e seguir para as análises do próximo jogo. 21 horas temos então a nossa Champions, Borussia de Dortmund contra PSG Eindhoven. Vemos aqui um agregado de 1-1. Estamos a falar de um Borussia Dortmund que está com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Vai enfrentar o PSG Eindhoven, que ainda não perdeu esta temporada. É uma das poucas equipes que podem dizer isso. Temos o PSV, temos o Al Hilal da Arábia Saudita e temos o Borussia, a Bayern de Leverkusen da Alemanha. São as únicas equipes que ainda não perderam nas principais ligas e em todas as ligas até, perdão. E vemos aqui um PSV que nos últimos 5 jogos ganhou 3 vezes, empatou 2, perdeu 0, marcou 13 golos e sofreu apenas 4. Em confrontos diretos teve uma vitória para o PSV, um empate e 0 vitória para o Borussia Dortmund. Já em confrontos em dados complementares temos aqui um Borussia Dortmund que venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 6, ganhou e empatou 14 dos últimos 15, e ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. E o Dortmund marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já o PSV ganhou e empatou 19 dos últimos 20 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e marcou o primeiro em 4 dos últimos 5. Para essa partida vamos ficar com mais de 1,25 e seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas temos oitavos de final da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid contra Inter de Milão. Estamos aqui a falar de um Atlético de Madrid que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou uma e perdeu 3, marcou 4 golos e sofreu 9. Vai enfrentar uma Inter de Milão que nos últimos 5 jogos ganhou 5, empatou 0, perdeu 0, marcou 12 golos e sofreu apenas 1. Em confrontos diretos teve uma vitória para o Atlético de Madrid e 2 vitórias para Inter de Milão. Em dados complementares vemos um Atlético de Madrid que não venceu 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e o nosso Inter teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Inter venceu 14 dos últimos 15 jogos, Inter marcou o primeiro em 16 dos últimos 17 e Inter venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos. Já em confrontos diretos teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 3 jogos. Então para essa partida a gente vai ficar com o Inter de Milão ganha ou empata e seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas e 10 temos então PSG contra Nice. Estamos a falar da Copa da França, quartos de finais, onde encontramos um PSG que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 3 e perdeu 0, marcou 7 golos e sofreu 4. Vai enfrentar o Nice que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou uma vez e perdeu 4. Perdão. Onde temos um PSG que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 3 e perdeu 0, marcou 7 golos. Vai enfrentar o Nice que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 1 e perdeu 4, marcou 4 golos e sofreu 8. Em confronto direto, 2 vitórias para o PSG, 1 empate e 2 vitórias para o Nice. Vamos aos dados complementares, onde encontramos então o PSG que ganhou e empatou 27 dos últimos 28 jogos. Ambos times marcaram em 3 dos últimos 4 e o Nice que perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida vamos ficar com o PSG, ganha ou empata, sem muita enrolação. Vamos então em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 13 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E para o nosso palpite final, temos então a nossa ficha do dia, que começa às 2h30 com os universitários
e o Cusco. Ficamos com os Universitários ganha ou empata no Campeonato Peruano, lá no Peru. 19 horas em pontos temos Levante contra Andorra na segunda divisão da La Liga. Ficamos com o Levante ganha ou empata. Atlético de Madrid, Inter e Borussia Dortmund contra PSV Eindhoven a contar pelos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ficamos com dupla chance em escanteios. Dito isso, vemos em tela cheia então. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.